Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo de número 35. Se você estiver sem Bíblia, acompanhe no telão e ouça a voz de Deus falando aqui aos nossos corações. Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Amém? Irmãos, nessa noite nós meditaremos sobre o tema a prontidão para perdoar, né? Então, vamos ouvir o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina nessa passagem. Diz assim o texto sagrado, Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo a você que perdoe até 7 vezes, mas não que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o senhor, caindo aos pés, ou melhor, o servo caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tem paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo mau, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Feche seus olhos e curve sua fronte. Vamos pedir nesse momento a graça de Deus mais uma vez. Meu Senhor, te pedimos nesse momento a luz do Teu Espírito. Meu Deus, somos cegos, ficamos a tatear, Senhor. Se o Senhor não acender a luz do Teu Espírito para que possamos enxergar a Tua vontade, ouvir, entender e compreender o que o Senhor quer de nós. Eu te peço, seja comigo, tenhas misericórdia de mim, das minhas fraquezas. Sem Ti, Senhor, eu não posso fazer nada. Eu também te peço, seja com os meus irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo nas redes sociais. Fala também ao coração deles, assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Nós iremos refletir nessa noite sobre o tema a prontidão para perdoar. Nós precisamos estar prontos para liberar perdão. Às vezes tem pessoas que dizem o seguinte: pastor, eu não tenho mais paciência, pastor. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais, porque é tanto erro, é tanto pecado, é tanta coisa que acontece. Irmãos, nós precisamos estar prontos para liberar perdão. Na convivência com outras pessoas, Deus, Ele nos dá a oportunidade bendita de sermos aperfeiçoados na virtude do perdão. Porque nós teremos que viver nessa existência, inevitavelmente, com pessoas que são falhas, com pessoas que dirão coisas que machucarão o nosso coração, com pessoas que tomarão atitudes e realizarão atos que muitas vezes nos deixarão desanimados.
Não tem como fugir disso. Inevitavelmente, teremos que encontrar pessoas assim. Pessoas, elas são pecadoras, porque foram afetados pelo pecado, e por ser pecadoras vão agir muitas vezes levadas e conduzidas pelo diabo. Outras vezes o diabo vai chegar em seus ouvidos e vai falar e vai os direcionar para que eles ajam e façam aquilo para ferir você, para que você possa ser amadurecido, treinado, para que você possa exercer a virtude do perdão. Irmãos, um relacionamento não pode ir muito longe se não estiver pronto para perdoar. Não é assim no casamento? Você casa e começa a descobrir o defeito do seu cônjuge, mas você não desiste, né? Você continua lá. Você pede a graça de Deus para poder, naquelas falhas, perdoar e continuar a viver e sendo assim aperfeiçoado, um aperfeiçoando o outro, porque ninguém é perfeito, porque o casamento não nos purifica, mas o casamento nos coloca em prova para que possamos exercer as virtudes de Deus ali naquele relacionamento. Talvez você chegou aqui nessa noite no limite da sua paciência, porque alguém tem pisado no seu calo, porque você está chateado, não conseguiu ainda se concentrar em Deus e no trono de Deus, porque você está com o coração machucado. Mas a palavra do Senhor nos ensina a exercer o perdão. Você talvez já tenha dito o seguinte: eu não tenho mais paciência para perdoar. Imagine Deus olhando para você, e se Ele te dissesse isso: eu não tenho mais paciência, Ele teria toda a razão no mundo, porque todos os dias Deus está a nos perdoar, porque todos os dias Deus está a ver as nossas vidas, os nossos pensamentos, como são pensamentos pecaminosos, como as nossas ações são ações que transgridem a vontade dEle. Mas Deus, Ele não diz isso. Deus, Ele perdoa. E se você acha que essa é uma virtude apenas de Deus, eu quero lhe dizer que se você nasceu de novo, você é a habitação do Espírito Santo. Deus está com você. E o Espírito Santo é quem nos capacita a viver as virtudes de Deus. Irmãos, Deus, Ele nos perdoa sempre, sempre e sempre. Sua palavra diz que as misericórdias dEle não têm fim, de maneira que a compaixão dEle está sempre em direção ao seu povo. Quando o seu povo se arrepende então dos pecados, Ele estende a sua mão para nos levantar, nos erguer e nos dar o seu perdão. Ele está sempre, irmãos, pronto a nos perdoar. E nós, nessa noite, precisamos aprender com Ele. Você que chegou aqui nessa noite, Deus é o nosso mestre. Jesus é o nosso mestre. E o que nós precisamos é aprender com Jesus o perdão. Porque você é cristão. Porque você é cristã. No texto que nós acabamos de ler, Jesus responde a uma pergunta que Pedro faz, querendo entender um pouco mais a doutrina do mestre. No versículo de número 21, observe aí na sua Bíblia, no versículo de número 21 diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Irmãos, Pedro se dirige a Jesus com um interesse verdadeiro. Ele queria saber quanto ele deveria perdoar aqueles que lhe ferem. Irmãos, essa pergunta de Pedro apresenta alguns problemas que a gente precisa começar essa exposição nessa noite, dirimindo aqui, diluindo eles. Primeiramente, Pedro pergunta isso e nas entrelinhas existe a falta da humildade. Sabe por quê? Porque Pedro pergunta a Jesus como se ele mesmo não fosse pecador e também não ferisse outros. Irmãos, falta humildade. E essa pergunta de Pedro também revela um segundo problema. E qual é o problema? Limitar o exercício do amor. Ou seja, até 7 vezes e depois de 7 eu não amo mais? Não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus nos ensina. Além disso, irmãos, Pedro, ele estava medindo a quantidade de perdão. Para a gente entender um pouco mais, culturalmente, os rabinos, eles ensinavam que você deveria perdoar 3 vezes. 3 vezes. Então, se o seu irmão feriu uma vez, feriu outra vez, na terceira, na quarta vez, em um dia, você não teria mais que perdoar ele, não. Não havia mais perdão sobre ele. A pergunta de Pedro é uma pergunta até bem intencionada, porque Pedro não usa os três perdões dos rabinos. Pedro diz até 7 vezes, ou seja, ele dobra, e quem sabe usando uma numerologia lá, ele diz 7 é um número
é um número divino, então vai ser 7. E pergunta a Jesus, até 7? Não é como ensinam os rabinos, até 7. Mas aí Jesus vai dizer, não. Sabe quantas vezes são? 490 vezes. 70 vezes 7. Aí você pode cair no engano de Pedro e dizer, então quer dizer que nos 491 eu não perdoo mais? Não. O que Jesus está ensinando aqui a Pedro, é dizendo a Pedro, Pedro, perdão na sua vida deve ser um hábito. E se você perdoar até 490 vezes, o perdão vai ser tão habitual para você todos os dias, que você não terá mais dificuldade de perdoar. Ele não estava pensando em quantidade. Jesus estava pensando no discipulado. Jesus estava pensando no hábito que estava sendo formado ali na pessoa de Pedro e nos demais discípulos. Então, 70 vezes 7. Se você acha que você já perdoou demais, se você acha que já deve parar de perdoar, é porque você ainda não está habituado no que Jesus quer para você. Porque Jesus quer para nós que nós perdoemos todos os dias e de forma habitual. Porque nos nossos relacionamentos, inevitavelmente, seremos feridos e feriremos outros. Irmãos, a resposta que Jesus dá a essa questão que Pedro pergunta, até quanto eu devo perdoar o meu irmão? Né? Detalhe, né? Quando ele pergunta até quanto eu devo perdoar o meu irmão, ele não está dizendo a perdoar o incrédulo. Ele está se referindo ao irmão. Ele está referindo àquele que compartilha da mesma fé, daquele que faz parte de um mesmo povo, ou seja, para nós, o irmão da igreja, o que nasceu de novo. Quantas vezes eu devo perdoar esse irmão? Ele está falando de um relacionamento de convivência no corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Porque não pense que a convivência em igreja é uma convivência perfeita, é uma convivência com pecadores, que vão nos chatear, que vão tirar a nossa paciência. Irmãos, a resposta que Jesus dá a essa questão de Pedro nos mostra algumas razões para sempre estarmos prontos para perdoar os nossos irmãos. E eu queria que vocês atentassem para essas razões. Primeiramente, irmãos, quem está sempre pronto a perdoar, vive a piedade ensinada por Cristo Jesus. Quem está com o seu coração em prontidão para liberar perdão, de fato entendeu o que significa o ensinamento de Cristo Jesus. Por outro lado, quem diz eu não tenho mais condições de perdoar, o ódio, a ira, a mágoa vai tomar conta do meu coração, não aprendeu ainda o que Jesus tem a ensinar. Irmãos, o ensino de Jesus sobre o perdão era mais profundo do que aquilo que os rabinos ensinavam naquela época. Pedro colocou um acréscimo ao que os rabinos haviam dito, mas Jesus vai dizer não. Mesmo você colocando 7 ao invés de 3, não é a forma correta de você saber o quanto você deve perdoar. A forma correta de você saber o quanto você deve perdoar é fazendo do perdão um hábito em sua vida. É não ter aquele orgulho para dizer, eu não vou perdoar, dessa vez eu não aguento. Porque o orgulho do coração faz isso, né? Não, agora não dá mais. Irmãos, Jesus não ensinava um limite para o perdão. O perdão deveria ser 70 vezes 7, o que era suficiente para qualquer pessoa que na prática da repetição pudesse internalizar o aprendizado. Vocês sabem muito bem que a aprendizagem, um dos meios de aprendizagem é a repetição. Se você repete e repete e repete, você acaba dominando, fazendo essa repetição, fazendo aquilo que você está fazendo parte de você. É como um músico, que ele repete tanto uma escala, várias e várias vezes, que ele não precisa mais pensar na escala, porque já internalizou, ele já aprendeu aquilo ali, né? Só quando a gente ainda é menino, ou quando a gente ainda está começando, né, a aprender a técnica, é que a gente fica lembrando, né? Dó, ré, mi, fá, sol. Mas depois que você aprende, você dominou, e aí você não lembra mais. Por quê? Porque ficou habitual. O que Jesus quer de nós é que o perdão seja habitual, que você não tenha aquela dúvida que está aí no seu coração, eu devo ou não perdoar a ele ou a ela. E enquanto você acha que se você deve ou não perdoar a ele ou a ela, você ainda não entrou naquilo que Jesus deseja. Você ainda não repetiu as 490 vezes
para que você pudesse estar habituado e dizer, não tem como, não posso, tem outra escolha, não tem outra opção, é perdoá-lo, é perdoá-la. O ensino de Jesus, irmãos, estava fundamentado na graça de Deus, porque o que Jesus ensina, ele aprende de quem? Do Pai. O Pai ensina a Cristo e Cristo ensina aos seus discípulos. Irmãos, Deus, Ele sempre perdoa os seus filhos. Por que Jesus quer que a sua igreja, que os seus discípulos sejam perdoadores? Porque o Pai da igreja, o nosso Pai é perdoador todos os dias. Ele graciosamente está nos perdoando. Você erra, falha, se volta para Ele, Ele derrama o perdão dEle sobre a sua vida. Logo, se você é filho de Deus, você não pode agir diferente. Se você é filho de Deus, o perdão de Deus também precisa estar em você. Como diz o profeta Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, acompanha aí no telão. Ele diz assim, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Deus vai estar perdoando de forma infinita aqueles que se voltam a Ele com arrependimento, em contrição no seu coração, os seus filhos, o seu povo, que diz, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, me perdoa, Senhor. Davi disse que o coração quebrantado e contrito, Deus rejeita. É? Coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeita. Irmãos, o mundo nos ensina que perdão deve ser dado porque nos faz bem, né? Não é assim que o mundo diz para você e para mim? Olha, você tem que perdoar porque o perdão faz bem a você. O mundo coloca em você uma motivação que não é a motivação cristã. Não é a motivação da igreja, porque a nossa motivação não está no fato de que uma vez que eu perdoo, aquilo me faz bem. O perdão, segundo o mundo, e é verdadeiro e benéfico, livra de problemas cardíacos. Ou seja, quem perdoa, irmãos, livra muitos problemas no seu coraçãozinho. O perdão, irmãos, nos permite dormir melhor. Que coisa maravilhosa, né? Se você não perdoou, você bola para um lado, para o outro, rola para um lado, rola para o outro, não consegue dormir, fica acordando. A mulher fica logo perguntando, o que é que você tem, rapaz? Acorda de manhã, olha no prato, vê o rosto da pessoa lá, não vê a comida. Além disso, o perdão, irmãos, também livra de depressão, sabia disso? De depressão. Tem pessoas, irmãos, que se afundam na depressão, sabe por quê? Porque nunca aprenderam a perdoar. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, tudo isso é uma bênção, isso é maravilha. Não ter isso em nossa vida, mas nossa motivação não é essa. Se você é um discípulo de Cristo, essa não é a sua motivação principal. Isso é consequência da motivação principal. Que o crente goza, porque ele está pronto a perdoar, ele não quer levar um fardo que ele está levando sobre as suas costas, ele libera o seu irmão de pena e goza tudo isso, mas por uma motivação. E que motivação é essa? Agradar a Deus, fazer para que Deus seja glorificado, para saber que Deus ele está se agradando do perdão que você liberou. Essa é a motivação, irmãos, isso é que nos move a fazer. Qualquer outra motivação, você não aprendeu de Jesus, você aprendeu do mundo, porque o mundo ensina exatamente um outro caminho. Devemos perdoar sempre, irmãos, principalmente porque o nosso Pai faz isso. Devemos perdoar sempre porque para o nosso Pai não há limites. Se você não tem mais paciência, é hora de gastar mais tempo pedindo, Senhor, me dá paciência. Me dá paciência, para que eu possa continuar a liberar perdão, para que eu possa fazer o que tu faz todos os dias por mim. Eu tenho certeza que assim o seu casamento vai ser uma bênção, pode ter certeza disso, vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque quando Deus está no lugar certo, irmãos, as bênçãos vêm a reboque. Casamento é abençoado, saúde é abençoada, trabalho é abençoado, relacionamentos é abençoado, ministério é abençoado. Mas quando Deus não está no lugar certo, irmãos, complicou tudo. Irmãos queridos, meus irmãos e minhas irmãs, o compromisso que nós assumimos com o ensino de Cristo requer a paciência para perdoar aqueles que têm nos entristecido. Agradamos a Deus quando perdoamos várias e várias vezes. Deus não se agrada em 7 vezes ou no nível de tolerância que você tem. Não, Deus se agrada quando o teu coração está habituado a perdoar e a dizer, meu irmão,
pecou contra mim, está perdoado. Eu não quero levar esse gosto amargo comigo. Libere o perdão, como Deus faz todos os dias por você. Irmãos, Deus se agrada de quem perdoa várias e várias vezes. Irmãos, para você viver o discipulado de Cristo, para eu viver o discipulado de Cristo, não podemos desistir de perdoar os nossos irmãos. E às vezes a gente tem umas desculpazinhas e uns métodos, né, para sabotar os meios de Deus, né? Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, eu já perdoei, eu só não quero que ele sente do meu lado lá na igreja. Eu já perdoei, mas assim, falar com ele, estabelecer uma amizade com ele, com ela, não dá. Imagine Deus dizendo o seguinte: olha Maria, João, Leonardo, eu já perdoei, mas agora tu vai para o inferno do mesmo jeito, porque eu não quero saber de você. É assim que Deus faz? Eu já perdoei, e todos os dias Deus diz a você: eu te quero debaixo das minhas asas. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Você peca, Ele perdoa. Você chora em arrependimento, Ele te perdoa. E Ele te coloca debaixo das asas dEle, para que você possa ser cuidado por Ele, para que você esteja debaixo da bênção dEle. Irmãos, devemos estar prontos para perdoar os nossos irmãos, porque é isso que Cristo nos ensina. É isso, irmãos, que consiste, é nisso que consiste o discipulado, ser discípulo de Jesus, aprender com o Mestre. Pedro precisava saber disso. Jesus poderia dizer: Pedro, tu tens aprendido demais com os rabinos, com os mestres da lei, mas tu não tem aprendido com Deus. Eu poderia dizer para você que está aqui nessa noite e para você que nos ouve: você tem aprendido demais com os livros de teologia, mas não tem aprendido com Deus, porque seu coração está embrutecido, endurecido, empedernido, não libera perdão. E o nosso Deus todos os dias nos perdoa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. A segunda razão para sempre estarmos prontos para perdoar, irmãos, os nossos irmãos, e que Jesus vai nos mostrar aqui, em segundo lugar, quem está pronto a perdoar, irmãos, sinaliza que conhece a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quer saber se alguém conhece de verdade a misericórdia de Deus? Veja se ele perdoa ou não. Porque quem não perdoa, nunca entendeu o que foi que Deus fez em seu favor. Nunca entendeu. Eu queria que vocês entendessem agora essa razão, a partir do versículo de número 23. Porque o que é que acontece? Do versículo de número 21 ao versículo de número 22, Jesus, ele fala diretamente a Pedro. E como era costume dele, a partir do versículo 23 até o versículo 27, ou melhor, até o versículo 35, Jesus vai agora ensinar por meio de parábola. Ele vai contar uma história, e essa história tem uma lição que vai ratificar aquilo que ele disse anteriormente. Então ele começa no versículo 23, narrando essa história. E do versículo 23 ao 27, ele vai nos mostrar exatamente isso. Que a misericórdia conhecida, como é que a misericórdia é conhecida? Jesus conta então, continua a ensinar, e ele conta então uma parábola. Ele conta a parábola do perdão que um rei havia dado a um servo que lhe tinha uma grande dívida. Do versículo 23 e 24, observe aí na sua Bíblia, diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Deixa eu fazer uma observação aqui que você talvez não vá perceber logo. 10.000 talentos, irmãos, aqui na parábola de Jesus, era uma dívida impagável. Seria tanto ouro que aquele servo iria trabalhar 2 vidas e não conseguiria juntar o suficiente para pagar aquela dívida. Então, observe que Jesus diz que o servo com quem o rei ajusta conta tinha uma dívida impagável. Por mais que o rei cobrasse, aquele servo não teria condições de pagar. E aí, Jesus já começa a nos revelar o quê? A graça de Deus. Irmãos, um talento era o equivalente a 34 quilos de ouro. Era uma quantia exorbitante, impagável.
A única coisa que o servo poderia fazer era clamar pela misericórdia e a compaixão daquele rei. Agora veja o que diz o versículo 25 e 26. Diz assim: não tendo ele, porém, com o que pagar, o servo, né? O patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. A dívida era tão grande que só teria um jeito: se a família dele fosse toda vendida, se a vida dele se acabasse agora e fosse entregue ao rei. Irmãos, no versículo 26 diz: então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tem paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Olha, observe um detalhe: esse servo, irmãos, não tinha muita noção, não tinha, né? Porque como é que ele vai pagar uma dívida impagável? Era um servo que ainda estava confiante de que podia pagar, mas ele não podia. Era dinheiro demais para ele pagar. Aí o que é que acontece? O rei agora se volta para ele, e no versículo 27, veja o que diz o texto: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Quem é esse rei? Deus. Quem é esse servo? Primeiramente era o povo judeu, os judeus, e hoje somos nós. Quem é esse servo que não pode pagar a dívida que tem diante da lei de Deus? Somos nós, que sabemos o que Deus quer de nós e somos devedores àquilo que Ele espera de nós. Mas tem um detalhe: Deus, Ele não cobra a dívida em nós, porque Ele nos deu compaixão. Ele morreu por você. Ele sofreu o seu castigo na cruz do Calvário, para que você pudesse gozar do perdão dEle. Ele demonstrou a misericórdia dele para com você, morrendo por você. Ele não só disse algo a você, ou ele não só disse que talvez te perdoaria, ele de fato realizou o perdão, morrendo, sofrendo pelos teus pecados. Lá na cruz, quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava o pagamento da nossa dívida, o abandono de Deus, o abandono de Cristo Jesus por Deus, por causa dos nossos pecados. Diante da dívida impagável dos nossos pecados, só nos resta uma coisa: clamar por misericórdia, né? Por uma misericórdia de um rei, que sabe que não temos condições de pagar, mas que se você hoje dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, perdoa as minhas falhas, as minhas transgressões, esse rei não vira as costas, ele olha para você, estende a mão, lhe ergue e diz: eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para que você continue na caminhada, para que você não desista. Deus, Ele derrama misericórdia sobre aqueles que reconhecem o tamanho dos seus pecados. Aquele servo era um tolo, se bem que era só uma ilustração, não era um ser histórico, porque aqui é uma parábola. Mas na parábola, apresenta a evidência de tolice. Não se preocupe não, tenha paciência, eu vou pagar. Às vezes na igreja, irmãos, tem pessoas assim, que cometem um pecado, que transgridem e acham que podem fazer alguns esforços para pagar as suas dívidas. E não recebem a compaixão nem a misericórdia do rei. Sabe por quê? Porque colocam Jesus em segundo plano. Porque não recebem a graça de Cristo Jesus. Quem faz uma avaliação do seu coração sabe o quanto é pecador, né? Quem é pecador aqui, diga amém. Amém. Irmãos, nós sabemos como somos falhos, né? Quantas vezes não nos pegamos nos pensamentos desvairados, que dá até vergonha de falar. É assim, irmãos? Quantas vezes estamos agindo aparentemente, perfeitamente, e o outro olha, até nos elogia, mas o coração tem uma segunda intenção terrível. Irmãos, deveríamos chorar mais por esse pecado que há em nós. Pecamos quando cobiçamos a vida do próximo, deixamos o nosso coração ser tomado por inveja e dizemos: poxa, ele prospera, dá tudo certo, a minha vida não dá. Ele tem uma vida melhor, comprou um carro melhor, fez uma viagem, está fazendo um curso melhor, e o coração começa a ser tomado pela cobiça e desejamos a vida alheia. Pecamos também, irmãos, quando nossos pensamentos satisfazem os desejos da carne. Quando nas altas horas da noite você pega seu celular e começa a zapear por sites que não deveria zapear. E ali você transgride em pensamentos, você adultera, você se prostitui com seus pensamentos.
Pecamos quando colocamos uma fama em nossos irmãos. Quando a nossa satisfação é ver grupos e pessoas infamando e caluniando A ou B. Pecamos, irmãos. Pecamos. Eu estou lhe dizendo isso para você perceber o tamanho da sua dívida diante de Deus. Para que você perceba a misericórdia dele sobre você, porque ele perdoou tudo isso. Porque lá na cruz do Calvário, cada gota de sangue que o nosso Senhor derramou foi pelos seus pecados. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado e castigado, para que você hoje pudesse dizer: Deus, me dá a tua misericórdia, e Deus pudesse dar a misericórdia dele a você, porque você está em Cristo Jesus. Como poderíamos pagar a transgressão? Vindo mais para os cultos? Nos tornando dizimistas? Dando oferta? Com Deus não se barganha. Oferta e dízimo é consequência de coração grato, e não para alcançar graça. Graça, é favor que não merecemos. Como poderíamos pagar pelos nossos pecados? Deus, ele nos perdoou em Cristo. Na cruz, ele nos deu a sua misericórdia. Essa misericórdia, ela precisa ser conhecida para que possamos estar prontos a perdoar, porque sem conhecer essa misericórdia que recebemos pela cruz, nosso coração fica endurecido, embrutecido e não perdoa. Não perdoa. O perdão que recebemos de Deus, irmãos, é o motivo que temos para liberar perdão. Sabe por que é que o irmão, quando nos fere, a gente perdoa ele? Porque ele diz assim: olha, eu fiz tanto contra Deus, e todo dia Deus me perdoou. Não tem como eu não perdoar ele, não. Tem gente, irmãos, que gosta de sofrer, sabe por quê? Porque passa muito tempo com a ira e com a amargura e ressentimento no seu coração. Uma vez conversava com alguém e a pessoa dizia para mim: olha, pastor, faz 10 anos que alguém fez isso e isso comigo. Quando a pessoa disse isso, eu entendi um bocado de coisa, irmãos. Eu entendi como é que o pecado estava consumindo a vida dela, porque a ira no seu coração, ela tinha razão, porque ela sofreu aquilo que sofreu. O problema foi que ela não liberou perdão, ela ficou sofrendo, ao invés de fazer o que Deus faz todos os dias pela vida dela. E quando nós não liberamos perdão, irmãos, é sinal de que precisamos olhar mais para a misericórdia de Deus. Se você está sem paciência, diz: olha, eu não aguento mais, vou desistir. Olhe para a cruz. Veja o preço que Deus pagou por você, morrendo pelos teus pecados, para que você hoje não tivesse a desculpinha de dizer: ele ou ela não vai ser perdoado. Às vezes tem crente que é como menino, né? Quando a gente era pequeno, eu lembro, aí tinha aquela coisa, o outro fez alguma coisa contra nós, a gente está intrigado, corta aqui, né? Tem crente que é assim, fez uma coisa, está intrigado, corta aqui, quero mais saber, vai viver sua vida, que eu vou viver a minha. Não conheceu a misericórdia de Deus. Olhou para a cruz, que cruz é essa? Que cruz é essa? Só se for a cruz que ele fez, e não a cruz de Jesus. A confiança que temos no perdão de Deus deve nos levar a perdoar sempre, 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 sempre os nossos irmãos. Pastor, e eu vou ser um besta? Não, eu estou falando aqui para cristãos, para irmãos. Pedro não fala aqui para incrédulos. Para incrédulos nós oramos por eles. E para os incrédulos, saiba de uma coisa: a oferta de perdão do Senhor não será infinita, será finita, porque no dia que Ele vier para julgar céus e terra, aqueles que transgridem a Ele, Ele vai condenar. Ele vai condenar. Ele não vai tomar o pecador como santo, né? A não ser que esse pecador esteja em Cristo Jesus. Será que a dívida do seu irmão é maior do que a sua? Pare e pense. Às vezes seu irmão só disse uma palavrinha que lhe chateou, e você todos os dias diz pensamentos, faz coisas, comete sacrilégio diante de Deus, e Deus está te perdoando. Deus não te fulminou, Deus não te matou, Deus continua te perdoando. Deus deu prova disso lá na cruz por você. Perdoe seu irmão, a pequena dívida dele. A sua dívida é de 1 talento, né? Sua dívida aí é de 1.000 talentos. Seria equivalente a 3.400 quilos de ouro, né? Isso equivale a anos e anos de trabalho
por parte daquele servo, uma dívida impagável, como são os nossos pecados. Porque os nossos pecados, irmãos, a pena deles tem a mesma dimensão do Deus eterno e infinito. E a pena para de um Deus infinito é castigo infinito sobre a vida daqueles que pecam contra Ele, contra o nosso Deus. Só conhecemos de fato a misericórdia de Deus. Se você diz que conhece, eu sei da compaixão de Deus, eu sei da misericórdia de Deus, dê prova disso estando pronto a perdoar aquele que amanhã vai, pisar no seu carro. Daquele que vai mandar aquela mensagem lá no WhatsApp e vai te deixar com a cabeça quente, sem dormir. Aquele que vai mudar as histórias para lhe incriminar e para lhe infamar. Perdoe, porque Deus faz isso por você todos os dias. E este é o sinal de que você conhece a misericórdia de Deus. Amém, igreja? Amém. Quem acha fácil fazer isso, diga amém. Amém. Olha aí como a gente tem crente cheio do Espírito Santo, né? Amém. Irmãos, não é fácil, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um Espírito Santo. Você tem um Espírito Santo. Você não está sozinho para viver isso aqui, não. O Espírito Santo habita em você. A igreja é santuário do Espírito Santo de Deus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. E se você pedir de todo o coração, Deus vai te dar a graça. Deus vai te dar a condição para você poder dizer assim: está perdoado, meu irmão. Está perdoado, eu não vou perder mais meu sono. Agora eu posso dormir em paz. Show, depressão. Show, taquicardia. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus nos move a perdoar os nossos irmãos. Por fim, agora vejamos a terceira parte do que Jesus falou aqui. Ele começa dizendo diretamente a Pedro o que deveria ser feito. Olha, Pedro, tem que tornar habitual aí o perdão. Aí ele conta agora parte da parábola. E a parábola é: o rei perdoou aquele servo. Mas aí do versículo 28 em diante, observe aí na sua Bíblia, algo começa a contrastar. Veja o que diz aí, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Quem são os conservos? Outro servo também, outro amigo de trabalho, outra pessoa que trabalhava na mesma repartição que ele. E aí esse que trabalhava na mesma repartição, aqui para a gente entender melhor, né, também devia a ele. Aí o que é que acontece? Continuando, esse conservo que ele devia 100 denários, irmãos. Olha só que coisa interessante. 3.400 quilos de ouro, agora 100 denários. Sabe o que significa isso, 100 denários? Denário era uma moeda romana, irmãos, que era o pagamento por um dia de trabalho. Era um valor irrisório comparado à dívida. O servo devia apenas um dia de trabalho. Aquele conservo poderia dedicar um dia: vou trabalhar para pagar a minha dívida logo aqui a esse servo. Mas aí, diz o texto, continua, olha só. Agarrando, começou a sufocá-lo, pegou no pescoço, dizendo: pague-me o que você me deve. Que contraste! O rei perdoa a dívida de 34 mil quilos. Agora 100 denários. Aquele servo não era capaz de perdoar. 100 denários, aquele servo não era capaz de perdoar. Irmãos, seu devedor devia bem menos do que ele. Bem menos. Quando o irmão nos fere, saiba de uma coisa: seu irmão deve bem menos a você do que você deve a Deus. Sempre assim. Por mais terrível que seja aquilo que ele ou ela fez contra você, é bem menos, bem menor do que o que você fez para com a lei de Deus, para com um Deus santo. Então, nessas proporções, você não deveria nem sequer pensar, você deveria logo era perdoar e dizer: olha, meu irmão, não tem como guardar mágoa no meu coração contra você não, está perdoado. Está perdoado. Irmãos, Deus sabe que o perdão que damos ao próximo é sempre pequeno. É sempre pequeno. Diante do clamor por misericórdia, o servo, irmãos, perdoado, não deu a mínima. Interessante porque diz aqui o texto que ele dizia, aquele conservo:
ele dizia ao conservo: paga-me o que você me deve. Versículo 29, observe agora. Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Irmãos, as mesmas palavras Jesus repete para dizer que a mesma coisa está acontecendo daquilo que Deus, que o rei havia feito com aquele servo. Mas aí, irmãos, a ira do rei, do versículo número 30 ainda, né? Observe que ele diz: ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Houve perdão? Não. A consequência dele foi o quê? Lança lá, ele tem que pagar. Esses 100 denários, esse dia de trabalho, ele tem que pagar. Eu quero, o dinheiro no meu bolso. Nada de perdão. Talvez dissesse alguém, como dizem muitos: aqui não é a casa da mãe Joana não, tem que pagar. Tem que pagar. A ira do rei se acendeu sobre aquele servo cruel. A ira de Deus se acende sobre aqueles que compreendem a misericórdia, compreendem a compaixão de Deus, mas não perdoam. Por não ter perdoado a pequena dívida do seu irmão, aquele servo foi entregue aos carrascos, para sofrer a punição por sua dívida. Versículo 31, diz assim: vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor, o rei, tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, servo cruel, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Naquele dia, no dia do grande juízo, Deus vai pegar alguns e vai dizer assim: passou a vida toda, né, sem perdoar, sabendo que deveria perdoar, porque eu lhe perdoei, agora vem aqui diante de mim achando que está tudo ok. Não está, meu amigo, minha amiga, não está, porque você não fez o que eu fiz em todo o tempo por você. Você lançou o seu conservo por uma dívida mínima na prisão, enquanto eu entreguei a minha vida por você, enquanto eu perdoei as suas dívidas. Quem recebe o perdão de Deus, irmãos, e não perdoa, está debaixo de ira. Está debaixo de ira. É por isso que é algo difícil, irmãos, alguém orar sem perdoar. Sua oração não vai chegar em Deus. Você está se enganando. Deixa eu dizer para você, você está se enganando se você acha que a sua oração vai passar do teto enquanto seu coração está cheio de mágoa. Não passa. E quem diz isso não sou eu, é Jesus quem nos ensina. Abra a sua Bíblia, por favor, coloque aí no telão, Henrique. Mateus capítulo 6, versículo 12, Henrique. Mateus 6, versículo 12. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós também perdoamos aos nossos devedores. E se eu não perdoo os meus devedores? Não tem perdão. Não tem perdão. A gente não pode clamar a Deus aquilo que a gente não faz. Como é que você quer que Deus ouça suas orações, se você não faz o que Deus fez por você? Se aquele seu parente continua lá, você chateado e achando que está tudo tranquilo, sem liberar perdão, achando que a distância geográfica vai curar alguma coisa, não cura. Ou dizendo, como muitos dizem enganados: o tempo cura. O tempo não é médico. O tempo inflama feridas. O tempo inflama feridas. O tempo distancia as possibilidades de chegar junto e dar um abraço. Não é assim que acontece? A gente está lá chateado, vai se distanciando, cada vez está mais distante, cada vez se torna mais difícil chegar para ele ou para ela para lhe dar perdão e para pedir perdão. Jesus termina sua parábola dizendo assim, em versículo 35: assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Ele está dizendo, em outras palavras, assim como aquele rei irado pegou aquele servo cruel e jogou dentro da prisão em castigo, Deus fará com aqueles que no seu íntimo, no seu coração, não liberam perdão.
e nem pede perdão. E nem pedem perdão. As portas do céu estão fechadas, irmãos, para aqueles que não perdoam seus irmãos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode passar o ano todinho aqui de joelho, ajoelhado orando, mas está com o coração aí pesado, sem liberar perdão, magoado, chateado, está orando em vão, está fazendo trabalho de tolo, como diz a mitologia, o trabalho de Sísifo, levar a pedra até o alto da montanha e a pedra sempre rola, levar a pedra até o alto e a pedra rola de novo, sempre fazendo isso, não consegue chegar a um objetivo, a um propósito. Sabe por quê? Porque o coração está ressentido, magoado, chateado, não chega a Deus. Irmãos queridos, meus irmãos, Deus, Ele nos livrou do castigo eterno, Ele nos perdoou dos pecados que cometemos no passado, no presente, hoje, antes de chegar aqui e talvez agora, e Ele já nos perdoou dos pecados que estão no porvir, no futuro. Que graça maravilhosa, uma graça suficiente, que nos alcançou completamente, que alcançou completamente a nossa vida. O sacrifício de Cristo é suficiente, irmãos, para nos perdoar completamente. Portanto, minha querida e meu querido irmão, estejam sempre prontos a perdoar. Afaste do seu coração essa voz que diz: eu não tenho mais paciência. Você tem, porque o Espírito Santo está aí dentro de você. Se você tem fraquejado e você acha que não tem mais condições de fazer isso, é hora de orar mais, é hora de chorar mais e clamar do coração: Senhor, me dá mais da tua graça, para que eu possa olhar para Ele e para ela e dizer: está perdoado, ou dizer: me perdoa. Quem vive em prontidão para perdoar não teme, irmãos, o que virá, né? Não teme. O juízo de Deus vai nos assombrar em quê? Se já recebemos a misericórdia. Naquele dia estará lá Deus dizendo: meu servo, minha serva, que bom estar com você aqui. Que bom estarmos agora na eternidade, vivendo um ao lado do outro. Não temos mais o que temer, o amor lança fora todo medo, porque recebemos da parte de Deus misericórdia e demos prova disso perdoando os nossos irmãos. Mas virão aqueles que vivem se enganando e dirão o seguinte: Senhor, cheguei, vou entrar no céu. Sabe o que é que ele vai dizer? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como assim, Deus? Você não perdoou. Você viu a dívida que eu paguei por você, mas aquela dívida bem pequenininha do seu irmão, você não perdoou. Você não perdoou. Quem sabe ainda hoje você precisa perdoar mais uma vez, né? Agora de tarde foi ferida, veio aqui em busca de consolo, de uma palavra de Deus. Aí escuta uma palavra dessa: meu Deus. Talvez na sua casa você esteja dizendo assim: pastor, poderia ser outra palavra, mas essa daí não. Mas Deus conhece você. Hoje de tarde você talvez ficou muito chateado, veio para aqui em busca de um consolo da parte de Deus, e Deus te diz que você precisa perdoar mais uma vez, que você não pode desistir do perdão. É possível que esse perdão se repetirá, possível não, tenho quase certeza, muitas e muitas vezes na sua vida, e no decorrer desse fim de ano. Talvez nesses últimos 2 meses que faltam para o encerramento do ano, você ainda tenha que perdoar umas 1000 vezes só. Sabe por que vai acontecer isso? Porque Deus quer que você perdoe habitualmente. Habitualmente. É para isso que precisamos, irmãos, repetir várias vezes, até que aprendamos a virtude do nosso Pai. Amanhã talvez nos ferirão de manhã, de tarde, de noite. E no outro dia nos ferirão mais ainda. E nós precisamos ir lá para liberar perdão e para pedir perdão. Para que na repetição nós possamos dizer: eu conheço a misericórdia de Deus, porque eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana começava com a Axel e o Danilo. Eles estão aí, a Sofia está já chegando no mundo. E eles fizeram uma pergunta, né, a mim: pastor,
como é essa história de criar filhos, porque criar filhos, né, você vê cada coisa assim, como é que eles podem aprender a ficar na igreja, como é que eles podem aprender a seguir nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor é Deus quem faz. Agora tem uma coisa que todo pai sabe, que você vai ter como pai, como mãe, de repetir muitas e muitas e muitas vezes a mesma orientação. Você diz hoje: menino, arrume sua cama. Aí o menino arruma. No outro dia: menina, arrume sua cama. Aí você passa um mês dizendo isso, aí você pensa que ele aprendeu. Aí quando é no dia que você não permite, você vai ver lá, a cama está bagunçada. Sabe por que isso acontece? Porque a repetição faz parte do aprendizado. E Deus é o nosso grande ensinador. E Ele não vai deixar que você não passe na escola dele sem ter que repetir e repetir e repetir o perdão e o perdão. Amanhã vai começar, talvez, uma nova lição para você. Que Deus lhe dê, que Deus me dê um coração pronto a perdoar, pronto a pedir perdão. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, em nome de Jesus. Curve sua fronte, faça a sua oração particular, depois nós estaremos orando todos juntos, em nome de Jesus. Nessa sua oração, peça pelo seu coração. Não lembre de A ou B, peça por você. E se você não tem vontade nenhuma de orar, é hora de começar a pedir: Senhor, me dá vontade. Porque às vezes a gente não tem vontade. Ore em nome de Jesus.